Fala galera, tudo bem? Eu acredito que todo mundo já tem ouvido dizer que os opostos se atraem. Pois é, quando corpos estão eletrizados, se você ainda não viu o vídeo de corpos eletrizados, dá uma olhada lá que vocês vão entender exatamente o que acontece para um corpo adquirir essa eletrização, ou seja, excesso de elétrons ou falta de elétrons. Mas quando nós estamos trabalhando então de corpos que possuem cargas elétricas, e nós temos corpos opostos, o que significa isso? Um corpo eletrizado com cargas positivas, e significa que ele tem excesso de cargas positivas, ou seja, falta de elétrons, e um corpo que está eletrizado negativamente, isso significa que ele tem excesso de elétrons. Eles tendem a se atrair, confirmando aí esse ditado ou essa lei que costuma anunciar que os opostos se atraem. Mas por que isso acontece? Tudo na natureza busca uma estabilidade. O que é uma estabilidade? É um menor gasto energético. Quando um corpo está eletrizado, ele tem ou falta de elétrons ou excesso de elétrons. E esse corpo que tem essa deficiência, podemos dizer assim, essa falta, por exemplo, de elétrons, ele vai buscar um outro corpo que tem excesso de elétrons, justamente para ele se estabilizar, ele se balancear eletricamente. E o que acontece então? Quando eu tenho um corpo positivo, vamos pensar dessa forma, e um corpo negativo, ou seja, um corpo que está eletrizado positivamente e um corpo que está eletrizado negativamente, eles vão então tender a se atrair, justamente buscando essa estabilidade. É como se nós pensarmos, se você um dia pense que você está num deserto. Um deserto está com muita sede. Então você vai procurar o quê? Algum lugar que possa ter água, para você beber, matar a sua sede. E se você vê lá na frente, então, um lugar que tem bastante água, você rapidamente vai correr em busca dessa água. Por quê? Porque você está com falta de água, você está sedento e aquele lugar tem abundância de água. Você vai buscar sempre aquilo que você não tem, né? Nesse caso aí, então, você vai buscar ali saciar a sua sede. Você vai tentar se completar, ou seja, se estabilizar. Mesmo que para isso você tem que sair correndo e gastar energia. Por quê? Porque você sabe que depois que você beber a sua água, você vai se estabilizar, você vai ter uma condição melhor do que a anterior. Os elétrons ali, os corpos eletrizados, eles vão agir praticamente da mesma forma, analogamente, né? Quando nós temos um corpo ali que está com falta de elétrons, então mesmo que ele gaste energia para poder se aproximar do outro, ele vai tentar... O corpo ali, quando ele está eletrizado, então ele vai tentar buscar, né, essa falta que ele tem, que é, por exemplo, a falta de elétrons. É como se você pensasse aí num relacionamento. As pessoas tendem a comparar os opostos se atraem falando de relacionamento, que pessoas diferentes, de jeitos diferentes, de formas diferentes, tendem a se atrair, porque um vai completar o outro. Se você quiser pensar nessa analogia, também dá certo. É só você pensar o quê? Que tem um corpo que tem uma falta de alguma coisa, ou um excesso. Excesso também para ele não é bom. E ele, quando ele vê um outro que tem ou aquilo que ele está precisando, ou falta daquilo que ele pode dar, então eles vão o quê? Se atrair. E essa atração é dada por uma força. O que significa isso? Significa que quando eles estiverem próximos, eles vão se atrair, mas vão se atrair por quê? Por uma força. É como se um estivesse puxando o outro, uma força mútua. Isso significa que eles vão se atrair com a força, né, em modo igual. A mesma força para os dois corpos. E esta força é chamada de força elétrica. O que significa essa força elétrica? Ela vai ser justamente aquele estímulo, né, podemos dizer assim, dos dois corpos para que eles tendem a se aproximar ou se repelir. Se eu estiver trabalhando com corpos de mesma carga, ou seja, dois corpos, por exemplo, positivos, eles vão tender a se repelir. Por quê? Porque para ele não é estável, é instável ele procurar alguém que já tem uma coisa que ele está em excesso. Vamos supor, o corpo está positivo, ele tem falta de elétrons. Para que ele vai procurar alguém que também tem falta de elétrons? Ele não vai querer unir o problema dele com o problema do outro corpo. Ele vai querer o quê? Procurar alguém que esteja com excesso de elétrons. A natureza não vai gastar energia, o corpo não vai gastar energia para poder adquirir algo que ele já tem abundância, ou uma falta que ele já tem muita. Então ele não vai se atrair, muito pelo contrário, ele vai se repelir.
porque ele vai tender a se afastar daquele corpo ali que é igual a ele, que tem a mesma deficiência que ele. Isso então, voltando aqui para a força, nós vamos ter ali então uma força de atração, ou de repulsão, certo? Esta força de atração ou de repulsão, ela foi proposta pela primeira vez por Charles Augustin Coulomb. Charles Augustin Coulomb, mais conhecido como Coulomb, ele propôs em 1785 um equipamento que foi chamado de balança de torção. E essa balança de torção funcionava da seguinte forma: ele colocava ali uma carga, né, uma carga de prova eletrizada, né, um corpo eletrizado. Vamos supor que é uma carga positiva. E colocava próximo ali uma outra carga, igual ou diferente. Quando ele colocava uma carga, por exemplo, positiva também, eles iam se afastar. Só que uma delas estava fixa numa haste. E essa haste, aquela força, né, impulsionar aquela carga, fazia com que a haste criasse uma pequena torção. Por isso que se chamou balança de torção. E foi com isso que ele percebeu justamente a força que estava nessa interação de cargas opostas e de cargas iguais. Essa força de atração e de repulsão. E ele percebeu que essa força ela era proporcional à carga que estava aplicada. Ou seja, quanto maior a minha carga, ou o meu conjunto de cargas, independente de qual carga eu estou falando, porque quando eu boto na fórmula lá, ó, que vocês vão olhar aqui, eu estou trabalhando com duas cargas, a carga número 1 e a carga número 2. E quanto maior a minha carga, olha lá, se o Qzinho lá for maior, isso significa o quê? Isso significa que a minha força é maior também. A carga é proporcional à minha força. E olha lá como que está a carga, ela está em módulo. Isso significa que eu não estou levando em consideração ali o sinal, não estou tratando aqui se é a força de repulsão ou de atração. Eu estou tratando somente da carga associada, certo? Então, quanto maior for a minha força, maior também vai ser a minha carga. E outra coisa também, ele é inversamente proporcional à distância, e a distância ao quadrado. Isso significa, quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Por quê? Porque os corpos estão muito distantes, então a interação entre elas é pequena. Quanto mais distante, menor a interação. Menor vai ser essa atração entre elas. E outra coisa que também tem que se levar em consideração, que essa distância aí aparece o que? Ao quadrado. Olha lá, o decaimento dela, ela decai muito mais rapidamente quanto for maior a distância, justamente por causa desse quadrado. Então essa fórmula aí, ela é chamada de lei de Coulomb, e ela vai justamente calcular a intensidade dessa força. Olha lá, vamos observar agora que tem também lá um K0 ou um K. Esse K aí é uma constante de proporcionalidade. Isso significa o quê? Que este K aí, ele vai representar o meio a qual o meu sistema está sendo aplicado. Esse K0 normalmente é utilizado para o vácuo. E essa constante de proporcionalidade, ela foi achada, né, experimentalmente também. E percebeu-se que teria que jogar um valor ali, que dependendo do local vai ter um valor diferente. E esse valor aí, ele vai justamente mostrar a proporcionalidade. Ele vai igualar a grandeza da força com a grandeza dessa multiplicação aqui dessa fração. Por isso que vai ter a constante lá de proporcionalidade. Beleza, galera? Essa daí é a aula de hoje sobre força elétrica. Espero que tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, se você quiser fazer críticas, é só escrever um comentário, tá bom? Valeu!